Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. No momento político, claro, a oportunidade de candidatos que a gente estamos todos nós, né, claro, englobado nessa época de eleição, e claro, a oportunidade de conhecer candidatos que estão aí, claro, sendo entrevistados pelo nosso momento político, né, pela grade, né, das perguntas que foram elaboradas aí pela equipe de jornalismo aqui da Cultura Regional. Tudo bem aí, Vinícius? Tudo ok? Tudo, já está no ar? Já está? Então, vamos lá, então. Momento político, nossa candidata a deputada federal, candidata Cláudia Carleto, do PSDB, a nossa entrevistada de hoje. Está tudo bem mesmo, Vinícius? Ok o sinal aí? Então, vamos lá, então. Momento político começando a partir de agora. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento político que tem a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia, supervisão e direção de Karina Cato e Ronaldo Bianchi. A minha apresentação de Ricardo Pereira. Obrigado à candidata Cláudia Carleto de ter aceitado essa proposta de estar aqui com a gente nesse momento político, com um quadro de perguntas e respostas elaboradas pela equipe de jornalismo aqui da Cultura e também do Portal RC1, que vão direto às perguntas e às respostas ao interesse da nossa população. Obrigado, candidata, de ter nos atendido. Bom dia. Muito bom dia, Ricardo. Gratidão de estar aqui na Rádio Cultura, falando com todas as pessoas da região de Jaú. Estou muito feliz da gente poder falar um pouquinho de política, e é tão importante a gente falar desse assunto, ainda mais esse ano eleitoral, né? Para que as pessoas possam conhecer propostas de diversos candidatos e tomar aí as suas melhores escolhas. Candidata, nosso momento político, a senhora terá na tela, no primeiro bloco, 4 minutos de apresentação. Depois, nós vamos para o quadro das perguntas, onde cada pergunta a senhora tem que dar a resposta em 3 minutos com o tempo na tela. Vai ter um reloginho que a senhora vai acompanhar aí. Claro, que a senhora não terminou o raciocínio e estourou o tempo. Pode continuar a terminar o raciocínio assim se o tempo estiver estourado. E aí, depois, no final, teremos 2 minutos para que a senhora faça as considerações finais, ok? Nosso momento político começa eu apresentando a nossa candidata Cláudia Carleto, para você saber quem é ela. Ela é candidata a deputada federal pelo PSDB. A Cláudia Carleto é jornalista, pós-graduada em marketing político pela ECA USP e também mestre em cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove. Filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Cláudia foi secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania pela Prefeitura de São Paulo de dezembro de 2019 a abril de 2022 e anteriormente secretária executiva adjunta de políticas para as mulheres na mesma secretaria de 2018 a 2019. Cláudia começou a exercer a sua atividade política em 2005, na então recém-criada Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo, a partir de quando passou a fazer parte da assessoria da ex-deputada federal e agora a senadora Mara Gabrilli. Trabalhando, claro, até 2012 com a sua como chefe de gabinete da Câmara Federal e coordenadora de todas as suas vitoriosas 4 campanhas, né? Ela foi diretora de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo de 2015 a 2016 e quando reformulou as atividades da TV Alesp, revendo a grade de programação para um foco na prestação de serviços ao cidadão. Ela foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo entre 2017 a 2018. É a nossa entrevistada de hoje, Cláudia Carleto, do PSDB, no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata, então, agora a senhora terá 4 minutos aí na tela para a sua apresentação. Vamos lá, candidata, 4 minutos valendo. Obrigada, Ricardo.
Bom, você já fez aí uma leitura bem extensa do meu currículo, mas eu acho que quando a gente coloca ali item a item do que a gente fez, a gente não exatamente exemplifica as nossas áreas de atuação, né? Eu, junto com a senadora Mara Gabrilli, hoje senadora Mara Gabrilli, desde 2005 atuando aí na inclusão das pessoas com deficiência. Então, a minha pauta ela é muito voltada para as questões sociais, para a redução das desigualdades, para o oferecimento de oportunidades para todas as pessoas, mas com um olhar muito especial para aquelas pessoas que estão mais à margem da nossa sociedade, as pessoas que a gente chama que passam por uma situação de maior vulnerabilidade social, né? Então, trabalhando com a Mara, enxergando as dificuldades e como a gente tem ali que oportunizar acessos, começando aí para as pessoas com deficiência. E eu gosto muito de citar uma lei importante que a Mara fez como deputada federal, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, a LBI, que traz tantos dispositivos fundamentais, como, por exemplo, a criação do auxílio inclusão para as pessoas com deficiência, para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho, ali deixando o benefício, que é o BPC, né, o benefício de prestação continuada, mas tendo um auxílio adicional, vindo ao encontro de um pedido de muito tempo dessas pessoas, que é o medo de entrar no mercado formal, ter o seu benefício suspenso e depois não ter como pagar suas contas, para além da gente falar da educação inclusiva, da oferta da língua brasileira de sinais para toda a população, a acessibilidade dos nossos espaços públicos, das nossas calçadas, todo esse trabalho junto com a Mara Gabrilli, né? A Mara hoje como senadora atuante, que defende o nosso estado de São Paulo, que defende as pessoas com deficiência, e em seguida, em 2018, quando eu assumo a secretaria aqui municipal, tanto de política para as mulheres e depois de direitos humanos e cidadania, eu começo a ter uma atuação aí muito mais ampla no atendimento aos direitos humanos, e aí fazer um trabalho muito importante no enfrentamento à violência contra as mulheres, né, no município, mas aqui no município nós inauguramos a Casa da Mulher Brasileira, que é a única casa do Estado que é referência ao atendimento às mulheres em situação de violência e atende o Estado inteiro, né, Ricardo? E a gente vê aí todo dia, infelizmente, no top line dos nossos jornais, dos noticiários, a violência, o feminicídio que ainda comete tanto a nossa população. Então, fazer um trabalho de prevenção, mas em especial de acolhimento às mulheres em situação de violência, foi uma das minhas principais bandeiras como secretária, mas também atuação junto com a população migrante e refugiados, com a população negra, enfrentamento ao racismo, todos os casos de racismo que a gente ainda vê acontecer no nosso país, né, e que acontecem também diariamente, assim como oferta e oportunização tanto de vagas de trabalho quanto de capacitação para as nossas juventudes, apoio para as nossas crianças e adolescentes. Foi todo esse trabalho observando a sociedade, apesar de ser, né, tão grande, mas com esse olhar individual para o ser humano e pensando ali nas políticas públicas individualizadas, porque o que nos faz rico é sermos diversos. E esse olhar é absolutamente fundamental para que a gente diminua distâncias sociais e que a gente consiga fazer com que o nosso Estado cresça como um todo. Essa é a candidata a deputada federal pelo PSDB, Cláudia Carleto, nossa entrevistada do nosso Momento Político, que parte agora para o seu segundo bloco de perguntas e respostas. Cada resposta terá 3 minutos, o nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata Cláudia Carleto, candidata a deputada federal do PSDB, a senhora é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual pacto federativo? Hoje, 60% ficam para a esfera federal, 23% vêm para os estados e apenas 17% para os municípios. Como a senhora vê isso? Ricardo, obviamente isso precisa ser revisto, né? O Estado de São Paulo contribui 41% da arrecadação federal, o que soma aí 718 bilhões de reais,
que são dinheiros arrecadados, que é um dinheiro arrecadado no nosso estado e que é encaminhado para a federação, né? E a gente tem um retorno só de 11% desse valor. Então, você não tenha dúvida alguma que esse pacto precisa ser revisto, tem sido uma das bandeiras e uma das falas do nosso governador Rodrigo Garcia, que já tem defendido muito essa revisão do pacto, e eu, como deputada federal, sem dúvida, vou atuar para que a gente possa reverter essa distribuição. Lembrando, Ricardo, aí você fala uma coisa muito importante também, que é a chegada desse dinheiro, especialmente nos municípios. Né? Eu, como fui secretária municipal aqui em São Paulo, sei perfeitamente que as políticas acontecem dentro da esfera municipal, né? É dentro das cidades que a vida acontece e é ali que a gente precisa ter o dinheiro chegando na ponta para a gente poder fazer os investimentos necessários na saúde, na educação, mas também, especialmente, na infraestrutura, né? Entendendo que a infraestrutura passa por uma atuação do governo do estado, mas que também a gente tem pequenas vicinais que ligam cidades e que são tão fundamentais, seja para o escoamento de produção, seja mesmo para levar insumos e materiais básicos entre os pequenos municípios do nosso estado, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa rever e a gente precisa levar mais dinheiro para os nossos municípios. Candidata, sendo eleita, nós vivemos aqui na nossa cidade de Dois Córregos, do lado temos Jaú, Botucatu, nós temos aqui Brotas, Torrinha. Vivemos numa região privilegiada, que é o centro do estado de São Paulo. A pergunta é, se for eleita, o que a nossa região poderá esperar de sua atuação no Congresso para o seu desenvolvimento? A gente não faz desenvolvimento sem recurso, né, Ricardo? Então, eu acho que vocês podem contar com uma parlamentar atuante na defesa do nosso dinheiro, do dinheiro paulista, e, acima de tudo, um investimento aí na região toda, né? Vi que a cidade de Jaú, por exemplo, é de ponta na área da saúde, da oncologia, que faz atendimentos importantes para toda a região. Então, ajudar e contribuir no investimento da saúde local, mas também, especialmente, ajudar na questão da infraestrutura como um todo, sabendo aí que a cidade também é banhada pelo rio Tietê, que nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, ou seja, a gente tem vários modais de transporte que podem e devem ser ampliados e investidos para que toda a região se desenvolva, né? E como a minha área de atuação especialmente é a redução das desigualdades e a defesa das pessoas, você pode ter certeza que esse olhar específico para toda essa região, que é a região central do estado, mas que além de ser ali, né, uma região não só de passagem, mas que representa ali o centro do nosso estado, vai ter esse meu olhar especial para todo mundo. Candidata, tem 1 minuto e meio ainda, se a senhora quiser complementar. Eu gostaria muito de falar também que quando a gente fala, né, de enfrentamento às violências e quando a gente tem esse olhar para as pessoas, não só para as mulheres, viu, Ricardo? Porque hoje a gente vê que as violências, elas se aumentam e se acumulam também com a população 60 a mais. É dizer que a gente precisa ampliar e levar para todas as regiões do nosso estado áreas específicas que cuidem e acolham essas pessoas, né? Nós sabemos que tem aí os CRAS sociais em todos os municípios, mas a gente precisa também atuar muito no fortalecimento da nossa rede socioassistencial para que a gente possa garantir um acolhimento e uma oferta de oportunidade para todas as pessoas, né? A região aí é bem desenvolvida economicamente, tem um setor de comércio e consumo bem atuantes. Então, olhar, reduzir as desigualdades e poder investir mais onde for necessário é o que precisa ser feito até para a gente poder ter aí uma sociedade melhor para todo mundo. Eu acredito muito que quando uma cidade se prepara, por exemplo, para receber uma pessoa com deficiência ou para acolher as pessoas que precisam, ela se torna uma cidade melhor para todo mundo. Então, eu entendo que desenvolvimento, economia e equidade social, sem dúvida, fazem do nosso estado o que ele é hoje, né? Que é um estado muito desenvolvido, um estado que cresceu 5 vezes mais do que o país durante a pandemia, mas que a gente precisa também, nesse momento pós-pandemia, fazer um enfrentamento aí à redução das desigualdades. Candidata, quais são as áreas, a senhora que está em campanha,
talvez até a senhora já deve ter pensado nisso. Quais são as áreas que a senhora empregará as verbas das suas emendas parlamentares? A senhora já pensou nisso? A gente pensa, a gente vai pensando um pouco mesmo, porque durante toda essa minha trajetória política ao lado da senadora Mara Gabrilli, eu pude acompanhar o quanto as emendas da senadora conseguiram ajudar instituições que fazem trabalhos tão importantes e que por muitas vezes são invisibilizados, né? No nosso estado, em especial aqui na cidade de São Paulo, eu acompanhei a Mara faz uns 15 dias numa visita à instituição Cruz Verde, que atende crianças com deficiência. Hoje você já tem adultos com deficiência sendo atendidos nessa instituição e que moram lá praticamente desde que nasceram, né? E essa instituição faz um trabalho de acolhimento tão importante e às vezes o governo, por muitas vezes os governos não conseguem chegar nesses locais que fazem esse trabalho tão importante, mas para um grupo tão invisível. Então, eu acredito que as emendas elas precisam chegar nesses locais onde o governo não enxerga, e não é exatamente por não querer ver, mas é que a gente sabe que os trabalhos sociais e o nosso estado é muito grande, às vezes o governo ter toda esse olhar amplo para todas as regiões, mas a atuação das emendas servem para chegar aí, como eu disse, no caso de instituições que fazem um trabalho tão importante no nosso estado, como também emendas para pavimentações, emendas para a área da saúde e da educação, como eu já havia colocado, e que a gente consiga aí alavancar instituições e espaços locais que precisem desse suporte. Então, eu pretendo, se eleita, olhar com muito rigor para esses espaços e fazer uma alocação de emenda bem objetiva para que ela possa ajudar as nossas regiões do estado e que possa ajudar exatamente essas instituições que precisam tanto. Então, a gente sabe que as emendas e esse dinheiro é fundamental para o desenvolvimento regional também. Então, podem contar, essas emendas serão muito bem empregadas e muito bem avaliadas onde elas serão colocadas. Candidata Cláudia Carleto, do PSDB, ela que é a candidata a deputada federal pelo partido PSDB, ela é a nossa entrevistada no Momento Político. Candidata, quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura? Eu acho que a reforma tributária é a principal delas, né? É uma reforma que há muito vem se falando no Congresso e uma reforma que tão poucos têm a coragem de colocar em pauta, porque, obviamente, você vai mexer no bolso aí de muitos estados, mas em especial da federação como um todo. Então, essa é uma reforma premente de ser feita, premente, porque a gente precisa realmente reavaliar o envio e quais são os recursos enviados aos municípios e às cidades, porque a cidade ficar com 17%, né, conforme você já tinha falado aqui, 17% do que é encaminhado de todo o estado é muito pouco, né? A gente sabe que muitos municípios sofrem com pouco orçamento, ficam na dependência muitas vezes de repasses estaduais ou mesmo de emendas parlamentares, como você bem colocou aqui, e que esses municípios precisam ter autonomia para fazer os investimentos necessários e que forem enxergados dentro das suas realidades sociais. Porque nos 645 municípios do estado de São Paulo, a gente tem realidades muito diferentes e necessidades muito diferentes. Vinícius, pode falar, candidata? Isso. Voltando. E necessidades absolutamente diferentes. E quem tem esse olhar e quem tem o conhecimento regional são os prefeitos, são as prefeituras locais. Então, a reforma tributária, sem dúvida alguma, tem de ser revista, precisa ser revista, e eu diria também que a gente precisa de uma nova reforma política, né? A questão dos fundos eleitorais, sem dúvida, pós essa eleição também vão precisar ser rediscutidos, para a gente entender exatamente onde os partidos estão colocando o dinheiro dos fundos eleitorais, que também, né, servem aí para que os candidatos tenham a possibilidade de expor as suas ideias e pedir voto, mas que também não seja usado de maneira espúria e que todos tenham acesso a esses recursos para que a gente consiga ter uma democracia fortalecida, né, Ricardo? Porque o que a gente não pode deixar
é que retroaja 1 centímetro em todo o exercício de cidadania e a democracia do nosso país. Candidata, quais os investimentos em infraestrutura que a senhora acredita serem importantes para a nossa região? Olha, a região de vocês, uma região que tem, né, como eu falei, um comércio pujante, que você tem toda a questão do plantio da cana, né, o plantio da cana, o setor sucroalcooleiro. Eu sou natural da cidade de Santa Adélia, ali na região de Catanduva, São José do Rio Preto, que tem característica também usineira, né, da cana-de-açúcar. A gente precisa de investimento para escoamento de produção, né? A infraestrutura sempre passa por isso, como eu falei aqui da hidrovia Tietê-Paraná, a questão da gente, as estradas aí, né, Castelo Branco, que chega até vocês, é uma boa estrada, mas a gente sempre ampliar para que a malha rodoviária e a malha ferroviária, né, que no Brasil a gente caiu em desuso a malha ferroviária, mas que também é fundamental sua ampliação para o barateamento do escoamento das produções e para que a gente consiga levar mais longe o que a gente produz, né? Porque, sem dúvida nenhuma, ter uma economia forte, ter uma economia pujante, é o que coloca, é o que melhora o quadro social de qualquer região e de qualquer cidade. A gente precisa ofertar emprego, a gente precisa melhorar a renda das nossas pessoas, a gente precisa qualificar os nossos cidadãos, a gente precisa enfrentar a violência para a gente conseguir ter um lugar um pouquinho melhor para deixar para os nossos filhos, né? Candidata Cláudia Carleto, ela é do PSDB, candidata a deputada federal. Nós vamos, depois da vinheta, oferecer 2 minutos para as suas considerações finais. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Vamos lá, candidata. Agora a senhora tem 2 minutos para as considerações finais desse quadro Momento Político do nosso portal RC1. Primeiro, agradecer demais a você, Ricardo, agradecer a oportunidade de estar falando com toda a região, dizer que é fundamental nesse ano eleitoral que as pessoas conheçam seus candidatos, acessem suas plataformas, conheçam as propostas. A gente está entrando nessa reta final e pouco ainda se falou dos candidatos a deputado federal, estadual, as pessoas ainda desconhecem bastante, ainda não tomaram a sua decisão em quem votar. Então, se informem, conheçam, votem com consciência, é o que eu mais peço, né? Porque muita gente acaba pegando o papelzinho ali, correndo no dia da eleição para poder votar e que não escolheu com antecedência, que não fez uma análise criteriosa de quem vai defender vocês lá no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Peço, né, o voto de confiança de todos vocês. Meu nome é Cláudia, meu número é 4517. Mas peço também pelo nosso governador Rodrigo Garcia, que tem feito um trabalho incrível à frente do nosso estado e que vai continuar fazendo e levando São Paulo ao desenvolvimento de todas as regiões do nosso estado, que é o que a gente precisa e que é o que o paulista sempre fez, né, Ricardo? A gente tem essa característica de ser povo trabalhador, mas também de ser povo solidário. Então, por isso que eu peço o voto de vocês e agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Candidato, obrigado mais uma vez de ter nos atendido, de ter aceitado esse, eu falo, desafio de responder as perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo aqui do portal RC1, da Rádio Cultura. Mais uma vez, desejo boa sorte nesse pleito que a senhora disputa de cargo de deputada federal. Espero que realmente a senhora consiga aí alcançar o êxito. Obrigado mais uma vez de ter nos atendido. Eu que agradeço. Obrigada. Momento Político tem a direção-geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia, coordenação e supervisão de Karina Cato e Ronaldo Bianchi e a minha apresentação, Ricardo Pereira. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.